Christian qui sapientes Napoleonio comunicati interessata, del saber está em Cristo que comunica conosco através do amor. Panta ois doxam Deo poiete, toda glória seja dada a Deus. Bom, então depois do Sina ser proferido as palavras, acho que a gente pode dar início à leitura do artigo do Gabi, Ilemorfismo teleológico do Aristóteles. Então, bora lá. O piano, uma introdução à distinção matéria-forma em Aristóteles. Gabriel Leme. Leitor, querido leitor, hoje falaremos sobre o que dá beleza ao som do piano, e por que é mais belo do que portas batendo. Ou então, o que te faz continuar sendo você mesmo ao terminar esse texto. Discutiremos sobre um dualismo substancial, muito aceito por variadas cosmovisões, o ilemorfismo ou dualismo ilemórfico. E para não delongar muito no assunto, que não é muito fácil, comecemos já. Aristóteles afirma que todo objeto físico é um composto de matéria e forma. Essa doutrina foi apelidada de ilemorfismo, uma junção das palavras gregas para matéria, ile, e forma, eidos ou morfé. Altamente influente no desenvolvimento da filosofia medieval, o ilemorfismo de Aristóteles também teve um renascimento na metafísica contemporânea. Embora a ideia básica do ilemorfismo seja fácil de entender, muito permanece incerto sob a superfície. Aristóteles introduz a matéria e forma na física, para explicar as mudanças no mundo natural, onde ele está particularmente interessado em explicar como as substâncias passam a existir, embora, como ele sustenta, não exista geração ex nihilo, ou seja, que nada venha do nada. Nesse sentido, ele desenvolve uma estrutura ilemórfica geral, e depois se estende colocando-a em vários contextos. Por exemplo, ele implanta em sua metafísica, onde argumenta que a forma é o que unifica alguma matéria em um único objeto, o composto dos dois. Ele apela para ele em seu De Anima, tratando a alma e o corpo como um caso especial de forma e matéria, e analisando a percepção como a recepção da forma sem matéria. E ele sugere na política que uma constituição é a forma de uma polis e dos cidadãos sua matéria, em parte com o argumento de que a Constituição serve para unificar o corpo político. O ilemorfismo encontra, assim, uma gama de aplicações no corpus aristotélico. Essa entrada se concentra em sua gênese e desenvolvimento na física e na metafísica, a fim de caracterizar e avaliar suas características fundamentais e compromissos principais. De qualquer forma, já existe uma controvérsia considerável nesse nível básico, sobre o que Aristóteles quer dizer com matéria e forma. O que são precisamente como estão relacionados um com o outro, como Aristóteles pretende reunir argumentos em apoio a eles e qual a melhor maneira de lidar com as objeções razoáveis das suas consequências metafísicas. Começaremos examinando como Aristóteles introduz suas noções gêmeas. Em seguida, discutiremos algumas das controvérsias interpretativas mais importantes. Aristóteles acredita na chamada matéria principal. A matéria ou a forma serve como princípio da individuação em sua metafísica. As formas naturais incluem uma especificação do tipo de matéria que qualquer coisa dessa forma precisa ter. Partimos para a introdução. Então, Aristóteles introduz suas noções de matéria e forma no primeiro livro de sua física, seu trabalho em ciências naturais. A ciência natural se preocupa com as coisas que mudam, e Aristóteles divide as mudanças em dois tipos principais. Há mudanças acidentais, que envolvem particulares concretos ou substâncias, ousia, na terminologia de Aristóteles, ganhando ou perdendo uma propriedade. Por exemplo, as mudanças nas quais Sócrates cai em um barril de tinta e fica azul, ou ganha alguns quilos devido à festa excessiva durante a Panatenaia, contam como mudanças acidentais, nas categorias de qualidade e quantidade respectivamente. Sócrates, uma substância, ganha a propriedade de ser azul ou a propriedade de pesar 12 pedras,
O outro tipo de mudança é a mudança substancial. Ela como uma substância entra ou desaparece da existência. Por exemplo, quando Sócrates morre ou nasce, uma mudança substancial ocorreu. A matéria e a forma são necessárias para dar conta desse segundo tipo de mudança, a fim de estar em conformidade com a análise conceitual geral de mudança de Aristóteles. Em qualquer mudança, ele afirma deve haver três coisas: algo que subjaz e persiste durante a mudança, uma falta que é de um par, que é um de um par de opostos, o outro é uma forma adquirida durante o curso da mudança. Assim, por exemplo, uma mudança acidental, a coisa subjacente é a substância que adquire uma nova propriedade acidental. Por exemplo, quando Sócrates aprende a tocar flauta, ele passa de um estado de não musical, a falta, para um estado de musicalidade, a forma. Mas para podermos dizer que há algo que mudou, deve haver algo que permanece o mesmo durante toda a mudança, e nesse caso, o candidato óbvio é Sócrates, que é a mesma pessoa durante todo o seu treinamento musical. Eu vou comentar uma coisa nessa parte aqui, porque eu não sei exatamente se é isso que o Gabi quis trazer quando ele usa a palavra subjazo e subjacente, que o Gabi vai vir a usar mais para frente essa mesma palavra. Porque no livro Física do Aristóteles, no início, na introdução, é dito que a palavra subjacente, né, o termo subjacente, ele é substituído pelo Aristóteles nesse livro pelo termo matéria. Então, e como a gente vai poder ver na segunda parte desse artigo, ao que me parece, o Gabriel está usando o mesmo termo, subjacente se referindo à matéria. Como assim, subjacente se referindo à matéria? Eu não entendi isso. Porque vão ter duas palavras, dois termos específicos em relação ao que vai ser subjacente e concomitante. Subjacente e o subjacente é um ente que subjaz? Subjacente viria de subjaz. E ele trataria a palavra subjacente trocando por matéria. Entendi. Então, pelo menos no física, ele põe dessa forma, né? Então, será mais ou menos isso. Tá. Nas mudanças acidentais, sempre há uma substância subjacente, aqui ele usa a palavra, né? A mudança. Mas isso não é verdade para mudanças substanciais, uma vez que elas envolvem o surgimento ou o desaparecimento de uma substância. Nesses casos, a coisa subjacente é a questão da substância. Quando alguém constrói uma casa, são os tijolos que persistem com a mudança. Eles passam do estado de não ser uma casa para adquirir a propriedade de uma casa. Ou seja, naquela mesma analogia que ele fez com Sócrates, a da falta e depois quando esses tijolos passam a ter a propriedade de uma casa, agora tendo a forma. Aristóteles costuma usar o exemplo de artefatos como casas, mesmo que não os considere substâncias que falam adequadamente, porque a manifestação deles é mais simples de identificar. No entanto, a mesma análise vale para os organismos, que são as substâncias propriamente ditas. Quando o organismo é criado ou destruído, quando uma bolota se torna um carvalho ou um humano morre, deve haver alguma questão que persista na mudança. Dizer o contrário seria dizer que as coisas podem sair do nada ou desaparecer. E Aristóteles concorda compreensivelmente com seu predecessor, Parmênides, de que isso é impossível. A metafísica de Aristóteles toma como ponto de partida os fenômenos observados e procura preservar as crenças do senso comum, sempre que possível. Nunca experimentamos algo simplesmente aparecendo ou desaparecendo aleatoriamente.
A palavra forma pode sugerir enganosamente o que é adquirido em um caso de geração substancial, simplesmente uma forma. E essa impressão é reforçada por alguns dos exemplos que Aristóteles usa, especialmente quando se concentra em artefatos. Plausivelmente, a forma de uma estátua de bronze apenas é a sua forma. Quando consideramos os organismos, no entanto, torna-se aparente que ter a forma correta não é suficiente para possuí-la. A forma de uma coisa é sua definição ou essência. O que é ser um ser humano, por exemplo? Uma estátua pode ter a forma humana, mas não é humana, porque não pode desempenhar as funções características dos seres humanos: pensar, perceber, mover-se, desejar, comer e crescer, etc. Posso fazer uma A pontuação aqui? conexão. Oi. Cara, eu acho muito interessante esse lance dele sempre, quer dizer, pelo que ele tá falando aqui do Aristóteles, se apegar à questão do senso comum e colocar de uma forma muito bem formalizada, que tipo, ele coloca aqui, a forma de uma coisa em sua definição ou essência, o que é um ser humano, por exemplo. Aí ele mistura, tipo, a questão simplesmente analítica de como a gente define com a questão de vivência. Então não é uma coisa que, tipo, você precisaria ter um puta de um estudo filosófico para entender, né? E daí dá pra, por ser uma coisa tão prática, dá pra gente aplicar no caso da questão que a gente estava tendo antes da leitura disso, que é do tipo, a mudança do Gabi aqui no grupo, por exemplo, ele seria uma mudança acidental ou seria uma mudança substancial? Tipo, o bobardianismo, entre aspas, seria um atributo essencial do grupo ou não? Nesse sentido, tipo, quando ele vai colocando desse jeito, acho que dá uma acentuada. Apesar da gente ainda não ter discutido coisas mais complexas, acho que só por esse começo, só por essa introdução, por essa parte dessa introdução, já dá pra gente avançar bastante coisa que a gente estava falando antes. Só um comentário quanto a essa questão da forma e dessa definição que ele deu aqui. Porque eu imagino que como esse texto seja uma questão mais introdutória mesmo ao heliomorfismo, né, ele não esteja fazendo a distinção entre forma e essência, né? Porque, por exemplo, nas próprias aulas do Didascalicum que ele fazia, que o Gabriel dava aqui, ele fazia essa distinção, né? Entre forma, como um princípio heliomórfico, né? E a essência, como a quididade do ente, né? Então, só deixando, como diz o professor Nogueira, essa seta, né? Para que a gente lembre que no futuro existe um conceito que distingue as duas coisas, né? Forma e essência. Então, foi um bom comentário esse que o Vini fez, porque realmente esse artigo aqui do Gabi ele parece um pouco mais introdutório. Mas uma coisa que eu queria comentar, na verdade acho que dá para comentar depois que a gente encerrar pelo menos essa primeira parte aqui. Então depois eu volto para comentar sobre isso. Então, quando consideramos os organismos, no entanto, torna-se aparente que ter a forma correta não é suficiente para possuí-la. A forma de uma coisa é sua definição ou essência. O que é ser um ser humano, por exemplo? Uma estátua pode ter a forma humana, mas não é humana, porque não pode desempenhar as funções características dos seres humanos: pensar, perceber, mover-se, desejar, comer e crescer, etc. A conexão entre a forma de uma coisa e sua função surge em Física 3, onde Aristóteles distingue seus 4 tipos de causa: material, formal, eficiente e final. E sugere e isso gera uma conexão especial entre a causa formal e a causa final. A ideia de Aristóteles é que existem 4 tipos de coisas que precisam ser mencionadas para fornecer uma descrição completa da natureza de um objeto, cada uma correspondendo a um tipo específico de pergunta. Precisamos saber do que a coisa é feita,
E a resposta para essa pergunta é o que importa. Tijolos, no caso de uma casa, órgãos corporais, no caso de um ser humano. Em seguida, precisamos saber o que é a coisa, ou como ela é definida. E a resposta para isso é a forma, ou a essência da coisa. Também precisamos saber o que fez a coisa existir, quem ou o que a criou. E essa é a causa eficiente ou comovente da coisa. Por fim, precisamos saber para que servem as coisas, qual é o seu propósito ou função, a causa final. Agora, Aristóteles observa que, embora todas essas questões sejam distintas, no caso das três últimas, muitas vezes a mesma coisa servirá de resposta a todas elas. Uma casa é definida como um abrigo de um certo tipo. Isso é o que uma casa é, ou seja, sua causa formal. Mas também é o que uma casa é para sua causa final. Desde casas, como todos os artefatos, são funcionalmente definidos. Da mesma forma, um ser humano é definido como algo que vive um certo tipo de vida, racionalmente direcionada. Mas na visão de Aristóteles, é também para isso que serve o ser humano. A função humana é viver essa vida. Quanto à causa eficiente, é qualitativamente, embora não numericamente, idêntica à causa formal, pelo menos no caso do organismo, uma vez que os seres humanos dão a luz a seres humanos e o mesmo vale para todos os outros seres vivos. Assim, embora Aristóteles admita 4 tipos diferentes de causa, em certo sentido é apenas a matéria e a forma que desempenham qualquer função, desempenham qualquer papel explicativo eliminável em seu sistema. De fato, Aristóteles não se concentra simplesmente no caso de artefatos, porque a sua matéria pré-existente é mais fácil para identificar. Uma questão específica aqui no caso dos organismos, que surge da insistência de Aristóteles de que um ser humano, por exemplo, é composto por uma alma racional, que é a forma, e um corpo orgânico, que é o problema. É característico da questão dos artefatos que, numericamente, a mesma coisa que compõe um objeto possa ser usado posteriormente como a de outro. Por exemplo, quando alguém derrete uma estátua de bronze e a molda em algumas joias, é o mesmo pedaço de bronze por toda parte. É crucial que a questão de uma coisa possa sobreviver a essas mudanças se é para desempenhar o papel que Aristóteles precisa que ela desempenhe em casos de geração e destruição substanciais, como sendo a coisa subjacente a essas mudanças. Se a matéria de um artefato apenas contingentemente tem a forma que tem, o mesmo não parece obviamente verdadeiro para os organismos. Ao contrário do caso de uma casa construída com tijolos, não parece que o corpo de alguém anteceda a existência de alguém e, portanto, pode servir como elemento subjacente em um caso de geração substancial. Pelo menos eu não sei para vocês, mas aqui, quando ele está usando a palavra subjacente, ele estaria se referindo à matéria. Que é aquele ponto que eu expliquei lá dentro da introdução. Eu não sei se vocês têm essa mesma concordância comigo. Não, eu entendi a sua explicação, mas aqui, tipo, o termo subjacente fica meio estranho se você meio que simplesmente substituir ele por matéria. Tipo, nesse caso, talvez colocar material, não sei. Aqui quando ele fala... cadê a parte que ele fala sobre... Aqui, importante pode servir como elemento subjacente, seria tipo elemento material. Assim, elemento material em caso de geração substancial, é isso? Com aquela analogia que ele faz do bronze, daquele pedaço de bronze que é derretido para poder compor as joias, seria o mesmo material no bronze e depois quando ele é derretido e é composto nas joias. Tipo, ele é a causa material para a questão formal. É isso? Para a geração de uma substância. Ou tô entendendo errado? Tipo aqui, quando ele fala aqui, se a matéria de artefato apenas
contingentemente tem a forma que tem, o mesmo não parece obviamente verdadeiro para os organismos. Ao contrário da existência de uma casa construída com tijolos, não parece que o corpo de alguém anteceda a existência de alguém. E, portanto, pode servir Sim. como elemento subjacente em um caso de geração substancial. Sim, É isso? é isso. Tá bom, valeu. Essa parte dos organismos vivos, eu ainda não cheguei nessa parte dentro do livro Física, mas quando eu chegar nessa parte vai dar para falar melhor sobre. Mas se eu não me engano, o Aristóteles vai fazer uma diferença dentro os, os organismos vivos para os que não são dos viventes para os que não são viventes. E ele vai explicar melhor isso nos entes, se eu não me engano, ele vai falar por natureza e os outros artificiais. Que tem até no livro do Adler isso. Mas eu ainda não cheguei nessa parte, então não dá pra falar com isso. Mas como eu ainda não cheguei nessa parte, não dá pra afirmar com tanta clareza. Beleza. Bom, onde eu parei, eu poderia pensar. Ah, tá. Pode-se pensar que pelo menos o corpo existe após a morte, mas na verdade Aristóteles discordaria. Em vez disso, ele insiste que um corpo morto é chamado apenas homonimamente de corpo, que só é descrito como um corpo por extensão, porque se parece superficialmente com um corpo vivo. Homonimamente, ele deve estar falando do equívoco, né? Porque o equívoco seria dito como homônimo, né? E o unívoco o sinônimo. Então, provavelmente, o que o Gabi está querendo falar aqui é que o corpo morto só seria dito como corpo pelo nome. Tipo, seria porque, como o corpo de uma escultura. Algo do gênero. Sim, naquela analogia da estátua. Isso, tipo assim, tem uma estátua de mim, Inclusive, daí tem meu corpo ali. Então não é meu corpo. Inclusive, é um comentário que eu gostaria de ter feito naquela hora. Eu deixei para fazer depois, então, já que puxou aquela analogia, acho que dá para fazer o comentário que é quando o Gabi ele fala que naquela hora da forma, a estátua ter a forma de um homem, provavelmente ele estava querendo falar da figura. Então, realmente, se você tem, por exemplo, uma estátua de um homem, a estátua de Aristóteles, ou mesmo um quadro, ainda que a figura realmente pareça com um ser humano, ela não contém a forma do homem. Porque, como provavelmente o Gabi disse, ela não contém nenhuma das funções. Então, ela não se nutre, ela não sente. Então, ela mantém a figura, mas exato, ela teria a figura, porque em questão de matéria, ela é igual. Ou melhor, semelhante, né? Não idêntico. Mas a forma ela não conteria. Faz todo sentido. Tá. Aqui, né, não é um corpo real porque é incapaz de desempenhar as funções normalmente associadas aos corpos, assim como o olho de uma estátua ou o olho de uma pintura não é um olho. É essa parte que a gente havia feito um comentário anteriormente. Não é um olho real, porque é feito de pedra ou tinta, e portanto não pode servir à função pela qual os olhos genuínos existem, enxergar. Pode parecer que Aristóteles esteja contrariando o uso linguístico comum, uma vez que, na verdade, nos referimos regularmente a cadáveres como corpos. Se um corpo morto é realmente um corpo, pode parecer uma questão linguística trivial, que pode simplesmente ser decidida por decreto. A maneira óbvia de resolver o problema pode parecer simplesmente abandonar a insistência de que o corpo não pode existir sem estar acoplado a uma alma viva, a uma alma humana viva. Permitir que um corpo morto permaneça o mesmo corpo
que seu equivalente vivo não ajudará na dificuldade do que dizer sobre o assunto, que antecede a vinda do organismo quando não há o corpo aparente, vivo ou morto. Além disso, Aristóteles está Posso fazer um Pode falar. comentário? É que, se não me engano, Claro. em um dos parágrafos, o Gabi fala justamente que o Aristóteles concorda com o Parmênides. Eu posso estar confundindo as coisas, mas se não me engano, um dos erros do Parmênides, acho que todo mundo aqui sabe da história da filosofia da briga. Não da briga, mas do conflito de ideias entre Heráclito e Parmênides. E como Aristóteles resolve isso com atipotência. O Parmênides, ele, se não me engano, além de ele afirmar que o ser era unívoco, ele também falava, a gente chama de aporia parmenídea, que é quando ele afirma que algo que tem ser não pode deixar de ter ser. Então, por Parmênides, um corpo morto, um cadáver, por exemplo, ainda sente. A gente tem a presença da alma, tudo, com o passar do tempo vai resolver isso. Mas é só para deixar mais claro mesmo, dentro da Grécia naquele período, tinha pessoas que falavam que, por exemplo, uma coisa que tem ser não pode deixar de ser. No sentido de não ter uma mudança. Então, só isso mesmo. Sim. Muito obrigado pelo comentário, Silas. Provavelmente você sabe bem mais de Parmênides, eu não conheço tanto. Mas tem uma coisa muito semelhante no teu comentário com dentro do capítulo 2, a primeira parte do Física, que o Aristóteles ele vai fazer exatamente isso para poder mostrar que tanto o Parmênides quanto o Melício eles estavam errados em ambas as conclusões. Então, o que você falou tá certíssimo, foi um bom comentário. Voltando aqui, ó. Pode parecer que Aristóteles esteja contrariando o uso linguístico comum, uma vez que, na verdade, nos referimos regularmente a cadáveres como corpos. Se um corpo morto é realmente um corpo, pode parecer uma questão linguística trivial, que pode simplesmente ser decidida por decreto. A maneira óbvia de resolver o problema pode parecer simplesmente abandonar a insistência de que o corpo não pode existir sem estar acoplado a uma alma humana viva. Permitir que o corpo morto permaneça o mesmo corpo que seu equivalente vivo não ajudará na dificuldade do que dizer sobre o assunto, que antecede a vinda do organismo quando não há corpo aparente, vivo ou morto. Peraí, só um minuto que começou a chover, eu vou fechar minha janela para não atrapalhar. Eu voltei. Começou a chover do nada, cara. Bom, vamos continuar. Tá. Além disso, Aristóteles está profundamente comprometido com a sua posição de que o corpo humano está essencialmente envolvido, por causa de sua opinião de que as coisas são definidas por suas funções. Parece que ele acredita que a matéria de um ser humano deve estar contingentemente viva, para que possa servir como a coisa subjacente que resta quando o ser humano passa a existir, mas também que deve estar essencialmente viva porque é funcionalmente definida. A melhor maneira de resolver essa aparente contradição no ilemorfismo de Aristóteles é apontar que o organismo pode ter mais de um nível de matéria. Aristóteles acredita que todas as substâncias sensíveis podem ser analisadas em matéria e forma. Mas essa análise não se restringe às coisas que ele chama de substâncias. A própria matéria pode ser dividida em matéria e forma. Por exemplo, os tijolos são feitos de argila, moldados em blocos cuboides. Novamente, o barro tem sua própria matéria, lama, digamos, e assim por diante. Eventualmente, se alguém seguir essa hierarquia da matéria o suficiente para baixo, Aristóteles acredita que alcançará os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Ele concorda com Empédocles de que tudo no mundo sublunar é constituído por diferentes proporções desses 4 elementos. A matéria, então, deve ser
deve realmente ser entendida como uma noção relativa, e é sempre o problema de alguma coisa. Aristóteles distingue entre a matéria próxima de uma coisa, a matéria da qual é feita mais imediatamente, e a matéria menos próxima, ou seja, a matéria de sua matéria, ou ainda mais abaixo na hierarquia, culminando em sua matéria final, os elementos. O corpo orgânico, que é a matéria próxima de um ser humano, está essencialmente vivo, mas isso não precisa se aplicar a toda outra matéria mais abaixo, na cadeia. Aristóteles distingue entre partes homoiômero, seria o heterônimo e homônimo. Peças homoioméricas são animais, como bronze ou carne, que Aristóteles acredita que não tem estrutura interna. Cada parte de um material homoiômero é igual a todas as outras partes, contendo a mesma proporção de elementos. Essa visão das partes homoiômeras é consistente com a negação do atomismo de Aristóteles. Ele acredita que a matéria, assim como o espaço e o tempo, são infinitamente divisíveis. Os órgãos corporais, mãos, pés, olhos, corações, etc., são heterômeros, pois possuem estrutura interna, com diferentes partes compostas por materiais diferentes. A mão de uma pessoa, por exemplo, é feita de carne, osso, sangue e outras matérias biológicas, que por sua vez são feitas de terra, ar, fogo e água. Pode ser que a carne também seja funcionalmente definida, de modo que a carne morta também seja de carne, de matéria homônima. Mesmo que nada biológico possa existir, quando não estiver vivo, parece claro que, pelo menos, os elementos devem ser capazes de fazê-lo. Portanto, haverá alguma matéria de baixo nível que servirá de base para a vinda e o desaparecimento de organismos, mesmo que a matéria próxima de um organismo exista exatamente por tanto tempo quanto isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de partir para a segunda parte do artigo? Eu gostaria de perguntar dessa questão de ele acredita que a matéria, assim como o espaço e o tempo, são infinitamente divisíveis. O que ele quis dizer com isso? Só um minuto que deixa eu voltar na parte que você falou. O que eu entendi foi que foi aquilo que pode se dividir em matéria e forma. A matéria também pode se dividir em matéria e forma. Isso não cai em nenhum paradoxo porque é uma divisão potencial, igual a divisão do espaço. Entendi. Potencial. Talvez seja até uma resposta pro próprio Demócrito, para a ideia do átomo. Uhum. É uma resposta bem melhor que a do Demócrito, na verdade. Exatamente. Porque o átomo do Aristóteles, né, se você fosse tentar entender de uma forma de Demócrito, o átomo seria o que tem em ato para possibilitar essa divisão de matéria e forma. Em matéria e forma. Tipo, a matéria dividir em matéria em forma, a matéria da matéria dividir em matéria em forma. Tipo, o átomo seria aquela unidade irredutível. Fazendo uma analogia com matemática, tá? A gente sabe que existem infinitos números naturais. O que existe em ato é a possibilidade de adicionar um, entendeu? É o mais um, é a função mais um, nesse caso. Uhum. Então, tipo, a possibilidade de dividir em matéria e forma seria o que tem em ato. Isso seria o átomo, na verdade. Não as próprias matéria e forma, mas os princípios de individuação e universalização. Entendi, valeu. Alguém gostaria de fazer outro comentário?
Bom, acho que então a gente pode partir para a segunda parte, que seria que agora o Gabi vai falar da matéria-prima. Então, bom, uma pergunta óbvia diz respeito a quão baixos esses níveis subjacentes podem ir. De fato, há uma controvérsia considerável sobre como conceber o degrau inferior da hierarquia da matéria de Aristóteles. Aristóteles acredita que tudo é feito de terra, ar, fogo e água. Esses elementos são definidos pela posse de cada um dos dois pares fundamentais de opostos, quente, frio e molhado, seco. Aristóteles também pensa que esses elementos podem mudar um para o outro. Se sua análise da mudança estiver correta, quando alguma água mudar para o ar, deve haver algo subjacente, algum substrato que persista durante a mudança, tendo inicialmente as propriedades essenciais da água, sendo úmida e fria na visão de Aristóteles, e depois os do ar, sendo úmido e quente. O elemento subjacente a esse tipo de mudança não pode ser nenhum dos elementos, pois deve ser capaz de possuir as propriedades características de cada um dos elementos sucessivamente, capaz de ser primeiro frio e depois quente, por exemplo. Essa matéria-prima geralmente é descrita como pura potencialidade, assim como, por Aristóteles, os motores indiferentes são considerados pura realidade, forma sem qualquer matéria. O que significa chamar a matéria-prima de pura potencialidade é que ela é capaz de assumir qualquer forma e, portanto, é completamente sem propriedades essenciais. Existe eternamente, pois, se fosse capaz de ser criado ou destruído, haveria alguma matéria ainda mais baixa para sustentar essas mudanças. Por ser a questão dos elementos que estão presentes em todos os corpos mais complexos, é onipresente e está subjacente não apenas à geração e destruição elementares, mas a todas as mudanças físicas. Uma ideia semelhante pode ser encontrada no Timeu de Platão, onde, além de suas formas e dos detalhes que as instâncias, ele defende a existência de uma terceira categoria de coisas, um receptáculo de tudo que está por vir. Deve sempre ser chamado pelo mesmo termo, pois não se afasta de seu próprio caráter. Os dois recebem continuamente todas as coisas e nunca assumiram uma forma semelhante a nenhuma das coisas que a inserem, pois é estabelecido pela natureza como um receptor de impressões, para tudo sendo modificado e formado de várias maneiras pelas coisas que nela entram e, por causa delas, parece diferente em momentos diferentes. Platão também motiva seu receptáculo, apelando para o fenômeno dos elementos se transformarem uns nos outros. Embora Platão se refira a ele como espaço e não matéria, a interpretação tradicional diz que, como costuma fazer, Aristóteles adotou uma ideia desenvolvida pela primeira vez por seu mentor. Mais recentemente, eu mudei a página. Mais recentemente, os oponentes de atribuir uma doutrina de matéria-prima a Aristóteles reclamaram que não há evidências suficientes para ele sustentar esse tipo de visão e que é tão filosoficamente desagradável que os princípios de caridade militam contra ela como uma interpretação. Tais estudiosos apontam que Aristóteles realmente critica o relato de Platão do Timeu sobre geração e corrupção. O que Platão escreveu no Timeu não se baseia em nenhuma concepção articulada com precisão, pois ele não afirmou claramente se o seu omnirecipiente existe em separação dos elementos, nem ele faz uso disso. Embora Aristóteles esteja claramente criticando Platão aqui, pode ser que seu argumento seja simplesmente que Platão não estava suficientemente claro que nunca se encontra matéria-prima existindo à parte dos elementos, e que ele não deu razões suficientes para sua introdução que ele estava errado em acreditar nisso. O mero fato de que ele usa a frase é inconclusivo, no entanto, uma vez que ele deixa explícito que matéria principal pode se referir à matéria próxima de uma coisa, ou qualquer coisa que constitua em última instância. A natureza é matéria-prima, e isso de duas maneiras: prima em relação à coisa ou prima em geral. Por exemplo, no caso das obras de bronze, o bronze é prima em relação a elas. Mas prima em geral seria talvez a água, se tudo que
puder ser derretido for água. Aqui, Aristóteles está se referindo à visão de seu antecessor, Tales, de que tudo é feito de água, o que ele de fato rejeita. Em outras passagens, Aristóteles parece deixar a questão de saber se existe ou não matéria-prima deliberadamente em aberto. Na metafísica, ele usa um condicional para falar sobre a possibilidade. Parece que o que chamamos não isso, mas aquilo em, por exemplo, chamamos a caixa não de madeira, mas de madeira, nem chamamos a madeira de terra, mas de terra. E de novo terra. Se assim, nós fazemos não chamar outra coisa, mas aquilo em isso. É sempre potencialmente sem qualificação a próxima coisa. Se houver algo primário, que não é mais chamado assim em, com relação a outra coisa, essa é a questão principal. Por exemplo, se a terra é arejada e o ar não é fogo, mas fogo é a matéria principal sendo isso. Aqui, Aristóteles usa o adjetivo genérico, isso em, uma palavra que ele cunha para significar feita desse material. Se o material não pudesse ser descrito dessa maneira, seria a matéria principal. Mas uma vez que ele mostra ciente da matéria principal como uma possibilidade, sem querer se comprometer com ela aqui, outra passagem importante em que Aristóteles se comprometeu mais decisivamente com a matéria-prima é a Metafísica 3. Aqui ele nos diz: por matéria quero dizer aquilo que em si não é chamado substância, nem quantidade, nem qualquer outra coisa pela qual o ser é categorizado, pois é algo sobre o qual cada uma dessas coisas é predicada, cujo ser é diferente de cada um de seus predicados, pois os outros são predicados de substância, e a substância é precisamente de matéria. Portanto, este último não é em si nem substância, nem quantidade, nem nada mais. Nem são as negações de qualquer uma delas, pois até negações pertencem a coisas acidentalmente. Além de contestar a interpretação correta dessas passagens que Aristóteles menciona explicitamente a matéria principal, grande parte do debate se concentra, por um lado, se o que ele diz sobre mudança realmente o compromete, por outro, se a ideia é realmente absurda. Alguns oponentes da matéria principal argumentaram que Aristóteles, afinal, não deseja insistir em que sempre existe algo que persiste em uma mudança. Em particular, quando um dos elementos muda para outro, existe uma coisa subjacente, o elemento inicial, mas neste caso não persiste. Eles apontam que na passagem-chave da física, onde Aristóteles dá seu relato da mudança em geral, ele usa as expressões coisa subjacente e coisa que permanece, embora os leitores geralmente suponham que esses termos sejam usados de forma intercambiável, para se referir à substância. Em caso de mudança acidental e ao assunto em mudanças substanciais, essa posição pode ser contestada. No caso da geração elementar, talvez não exista nada, apenas um elemento inicial subjacente. A preocupação com essa interpretação é se é consistente com a crença de Aristóteles de que nada pode resultar do nada. Se não há coisa que resta, em um caso de geração elementar, como distinguir um exemplo de mudança de água no ar do tipo de mudança supostamente possível pela qual uma parte de água desaparece em nada? As principais objeções filosóficas à matéria principal são o que é, na melhor das hipóteses, uma entidade misteriosa sobre a qual não podemos saber nada, pois nunca percebemos diretamente, mas apenas as coisas subjacentes. Obviamente, pode haver boas razões teóricas para acreditar em coisas que nunca vemos realmente. Ninguém nunca viu um quark, mas ainda podemos saber sobre eles com base no trabalho teórico que eles precisam executar. Ainda assim, a teoria de Aristóteles será mais parcimoniosa se ele poderá administrar sem postular tais entidades teóricas. Na pior das hipóteses, a matéria principal é considerada totalmente contraditória. Supõe-se que seja capaz de assumir qualquer forma e, portanto, não ter propriedades essenciais por si só. A ideia de que não possui propriedades essenciais próprias
parece dificultar a sua caracterização, a sua caracterização positiva de qualquer forma. Como pode ser invisível, eterna ou portadora definitiva de propriedades se essas não são propriedades pertencentes a elas? Além disso, se é o que está por trás de todas as propriedades, parece que ele deve ser capaz de assumir propriedades que são inconsistentes com o que gostaríamos de considerar sua própria natureza. Quando Sócrates fica azul, há também alguma matéria-prima subjacente a ele, que também fica azul. Mas como a matéria-prima pode ser simultaneamente visível e azul? Para contornar esses problemas, parece que os proponentes da matéria-prima precisam distinguir entre dois tipos diferentes de propriedades que a matéria-prima possui, ou talvez duas maneiras diferentes pelas quais ela possui propriedades. Existem suas propriedades essenciais, que definem o tipo de entidade que é, e que possui permanentemente. Depois existem suas propriedades acidentais, que ganham e perdem à medida que estão subjacentes a diferentes tipos de coisas. Uma preocupação com essa solução é que é possível distinguir entre matéria principal e suas propriedades essenciais. Isso é, pode sugerir que é necessário que uma entidade adicional atue como uma coisa subjacente a essas propriedades. Então, essa entidade adicional precisaria ter sua própria natureza e algo para sustentar essa natureza, e assim por diante. Parece melhor tentar evitar uma regressão tão infinita, insistindo que a matéria-prima pode ser subjacente às suas próprias propriedades essenciais, sem ser um composto dessas propriedades e de alguma outra matéria. Algum comentário? Cara, nessa parte eu fiquei meio confuso, vou ser bem sincero. Essa parte é bem confusa. Essa parte de matéria-prima, tipo, como a matéria-prima poderia ser invisível e azul? Porque, tipo, se eu fico azul, então aquilo que é minha matéria-prima também teria que ficar. E daí eles contornam. Tipo, eu não entendi o que concluir disso, eu fiquei confuso mesmo. Você acha que tem algum outro jeito de explicar isso? Cara, até eu fiquei confuso em tanta informação que foi posta, né, só nessa parte. Alguém Mas, sacou alguma coisa aí de explicar disso? Também não. Você pode repetir a pergunta, Sluco? Eu não entendi, eu não tirei uma conclusão muito objetiva com a questão da matéria-prima. Vocês conseguiram tirar alguma? Que, ó, tipo, a matéria-prima seria aquela coisa que iria ao nível mais subjacente de todos, é isso? Seria uma matéria que não tem matéria, né, dela mesma. Tipo, que não tem como a gente fazer aquele negócio de a matéria e forma da matéria. Uhum, exato. Não teria como fazer a síntese. Pô, seria, você vai fazer a síntese infinita, daí você vai chegar num momento que não tem como fazer. É. E Por daí, nesse caso, eu não entendi também a diferença de matéria-prima e os 4 elementos lá, os elementos. É a mesma coisa? Tipo, os elementos seriam matéria-prima? Isso daí é meio confuso mesmo. Tipo assim, a água seria matéria-prima? Porque me parece que sim, né? Nesse sentido. É que até então a. Bom, acho que não vai ajudar muito, mas. Só pra. Talvez ajude. Até onde eu sei, os pré-socráticos, inclusive ele cita em Empedocles, a ideia de que existia um princípio que formava todas as coisas. Então, eu não sei, até onde o texto fala, o Aristóteles concorda com Empedocles em relação aos quatro elementos. Não sei se houver essa relação. Simas, eu acho que é exatamente isso que ele está falando, porque é exatamente nessa parte. Deixa eu ver se. Sim, Vou marcar aqui, ó. inclusive ele cita o Tales no É. texto, né? Que o Tales, no caso do Tales, ele falava que era justamente a água.
Sim, Porque, tipo, se a gente tem que porque destilar o ele, cobre, ele vai a gente vai diferenciar duas maneiras, né? Como assim, duas maneiras? Que, tipo, aqui ele vai falar prima em relação a coisa ou prima em geral. Aí, por exemplo, no caso das obras de bronze, o bronze imprima em relação a elas. Ou seja, em relação ao próprio bronze das próprias obras de bronze. Ou seja, o bronze em relação a essas obras. Enquanto bronze. Só que, em geral, ele vai falar, por exemplo, da água. Se no caso o bronze derretido fosse. Se o bronze derretido pudesse ser como a água. Então acho que por isso que ele vai defender, ele vai concordar com o Empédocles, dos quatro elementos. Pode ser. É que também é meio, pelo menos pra mim, parece meio confuso. Quando ele vai falar dos quatro elementos e ele fala que algo, por exemplo, poderia ser água, por exemplo. Poderia mudar para esses quatro elementos se fizesse uma regressão em relação à matéria. Mas até isso me parece também uma coisa, tipo, que é muito antiga, né? sim, é que esse é um dos problemas de você ler Aristóteles ou melhor, de você ler os autores sem pensar no que eles diziam na época. Então, mas ele não concorda necessariamente com isso, ele tá só colocando condicionalmente. Em Aristóteles, você disse? Uhum. Como assim, colocando condicionalmente? Como uma hipótese. Ah, é tipo a água lá do Thales, entendeu? Entendi. Não tá falando que é água, é tipo água. Como se fosse. Como que o Mario chama? Arquea? Arquea? Acho que é Arquea. É a arqué, né? Que seria tipo um princípio. Uhum. Mas é isso, acho que já tá bom também por hoje, cara. Senão meu cérebro vai torrar. A gente pode fazer, tipo, já deu o quê? Uma horinha? Qual que é a palavra? Eikainimo. Essa daqui, Uhum. cara, só essa parte aqui dá pra ficar refletindo uma semana inteira. Pra tentar entender o que ele quis dizer especificamente com a matéria-prima. Então a gente terminou matéria-prima, o próximo vai ser princípio de individuação, que vai ser um puta de um assunto pra começar. Princípio de individuação é bem bacana. Então é isso, a gente pode analisar isso aqui hoje já, né? Você quer fazer algum comentário? Você que manja mais de Aristóteles, quer falar mais sobre isso? Sobre o que você está achando? Eu acho que pode ir numa. Eu não sei exatamente quando a gente poderia fazer uma outra call para continuar lendo esse texto. Mas eu acho que dá pra gente voltar e antes de começar a leitura, voltar exatamente nessa parte e tentar entender melhor. Sim, acho uma boa também. Mas o que eu acho interessante é a gente pega um momento que não precisa ser em cal, sabe? A gente pode também ir dar uma lida, dar uma pesquisada e voltar já com isso, entendeu? Sim, Acho que pra tentar. Porque se a gente provavelmente se não conseguir superar essa parte, o resto vai ficar um tanto complicado de entender o que ele quer dizer exatamente. Aliás, já, não sei se Henrique pode dar tag pro pessoal que tá aqui em relação à tag do Encontro do Zulu. Na verdade, não sei se eles vão querer, mas participar de todos os encontros. Mas tem uma tag para esses encontros que a gente vai fazer, galera. Eu não sei se o Asher, a Jay ou o Emerson, se eles vão querer. Aí eu cheguei meio que no meio, então. Não sei se eu. E também eu não sei que horas vocês estão se juntando, então. a gente pode ver. A gente tá começando mais ou menos agora. Esse foi o primeiro. Você pegou mais ou menos do começo também. Mas
Aí, se você quiser participar, você fala ali o horário que você tem disponível, entendeu? Que daí a gente faz de tudo pra mais gente conseguir. É verdade é que eu não tô com muito horário disponível. Mas Sempre que você puder, a gente vai sempre marcar que eu ali. puder, eu vejo aqui. Se vocês estiverem aqui, eu entro, Beleza. se der. O Jay, Henrique. O Henrique já tem todos os poderes dele, né? Mas quem depois quiser, só dá um toque lá, mandar uma mensagem. Que ele coloca a tag lá pra vocês. Mas então, se você quer fazer, eu já fechar o negocinho, já são 5h30. Pode ser. Vou lançar aqui meu grego de esquina. Beleza. Pera aí. Christum qui sapientes namoro comunicat interessata. Toda sabedoria está em Cristo que comunica conosco através do amor. Pantal, dox, del fiat. Toda glória seja dada a Deus.